Então, gente, agora a gente vai estar brincando com as ferramentas de quebra de feição, união e dissolução, tá? Elas são bem legaisinhas, para ser honesto, por isso que eu estou trazendo elas aqui, essas três juntas aqui, tá? Só que para brincar com elas, eu vou criar um polígono. Vamos criar um polígono junto? Eu vou colocar esse polígono aqui na minha pasta de lixo mesmo. Cadê? Vou colocar polígono, 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 certinho. Opa, ok. Então vou vir aqui, deixa eu parar de editar esse safado. Esse aqui, ó, vou criar um polígonozinho irmão aqui. Criar eles dois juntinhos, tá? Ele batendo, digamos assim, os vértices. Tá vendo como que a ferramenta de aderência ela ajuda? Ela consegue me ajudar, por exemplo, a localizar onde estão os vértices do polígono. Às vezes pode ter um vértice aqui no meio que eu não sei que está ali. Pode ser muito suave, sabe? Pode ser uma entradinha, pouca coisa, mas que daria uma sobreposição entre os dois polígonos se eu fosse criar dois polígonos juntinhos ali, tá? Salvar, beleza. E qual que é o rolê dessas outras ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês? Que é a ferramenta de união, principalmente a ferramenta de dissolução. Vou mostrar também de quebra de feições. Mas vamos focar primeiro nessas duas, união e dissolução. Primeiro, a gente observa, né, que são dois shapes de polígono diferentes. São duas camadas, aqui no caso do nosso QGIS, são duas camadas de polígonos diferentes. São dois arquivos distintos. Só que a gente pode querer, por alguma razão, unir os dois. Unir esses dois polígonos em um único arquivo shapefile, em uma única camada. Então, o que eu vou fazer aqui é vir em vetor. Eu vou utilizar a ferramenta união e vou unir o nosso polígono 1 com o nosso polígonos. Tá vendo? Isso aqui é tudo que vocês vão precisar colocar. Ó. União, polígono 1, o outro polígono. Caso tenha feições específicas que você selecionou, aí você marca aqui. Na verdade, você nem precisa marcar, né? Tipo, se você já selecionou, já vai ter a opção. Aí você pode desmarcar, mas enfim. Eu não vou salvar. Você vem, executa, pronto. Agora a gente tem um arquivo, um único arquivo, com esses dois polígonos juntos nesse arquivo. E se a gente vir aqui na tabela de atributos, ó, a gente vai ver os dois. As duas feições. Tá vendo? São feição 2. E qual que é a parada da dissolução? É que a gente pode unir esses dois polígonos em um só. Então, por exemplo, em um só, sem essa divisória entre os dois. Tá vendo que eles estão divididos em duas feições? A gente pode unir os dois em uma única feição. Então, a gente não vai ter essa divisão entre os dois. Então, por exemplo, ó, eu vou dissolver ambos. Para dissolver, aí já tem um passo a passo. Ó, dissolve parâmetro, vai ter aqui qual o arquivo que a gente quer dissolver. A gente vai dissolver a união, que a gente acabou de fazer. E a gente vai dissolver campos, porque você precisa ter campos iguais. Você precisa ter a dissolução, ela vai dissolver feições com características em comum na tabela de atributos. Então a gente precisa estabelecer essas características em comum. Então, como aqui a gente tem só duas feições, isso daí fica mais óbvio de fazer. Mas, por exemplo, coloca aqui 1. Então tem que ter características em comum na tabela de atributos. Não precisa ser 1, mas qualquer outra coisa que você esteja filtrando ali para unir para dissolver essas feições em uma única feição, tá? Lembrando que aqui eu estou demonstrando duas feições que estão coladas, mas você não precisa usar a dissolução para esse fim, tá? Você pode utilizar, mesmo que não seja colado, mas você quer transformar todas aquelas feições separadas uma a uma, em uma coisa só, em uma feição só, para você fazer cálculos em cima ou qualquer outra coisa, você pode fazer, não precisa estar colado. Porque o que acontece com a união é aquilo que eu falei, você une em um arquivo só.
Mas são várias feições que você uniu em um arquivo. Eu lembro de ter comentado isso lá atrás, como que funciona essa questão das feições do arquivo. Tem uma diferença aí. Você pode ter um arquivo com várias feições ou um arquivo com uma feição e essa feição única, ela não precisa ser um polígono homogêneo. Ela pode ser vários polígonos separados, mas elas são uma feição. Acho que até vale a pena eu mostrar isso depois, tá? Para ficar mais claro. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó, como tem como uma das colunas tem essas duas feições aqui, tem o mesmo valor, tá? A gente vem aqui na nossa dissolução e aí você vem aqui união e coloca esse campo de dissolução, ou seja, o campo onde tem as informações necessárias para dissolver, e ele vai dissolver apenas ele vai dissolver as feições com informações iguais, com informações que batem. Como aqui a gente colocou 1 e 1 na outra, vai bater e eles vão dissolver os dois. E o programa vai dissolver os dois. Beleza? É só isso. O arquivo, o campo de dissolução e pá, batata. Tá vendo? Agora, esse polígono, além de ser uma coisa só, homogênea, ele também é uma feição só. Tá? Mas aí, voltando naquilo que eu falei, precisa estar junto? Não precisa estar junto, tá? Então, por exemplo, eu pego aqui, e agora eu vou mostrar para vocês essa outra ferramentinha que eu falei que eu ia mostrar, que é a ferramenta de quebra de feições, que aí já é o contrário. Por exemplo, por alguma razão, você viu que você fez uma borrada, você precisa quebrar aqui essa feição que você uniu, tá? Você vem, clica no local onde precisa e faz a divisão. Vou fingir que tem alguma razão do porquê eu dividi nesse local aqui, ó. Pá! Dividiu. Entendeu? E agora, a gente tem na nossa dissolução uma tabela de atributos com duas feições, que a gente dividiu as duas. Show? Eu tive alguns problemas aqui. O dissolver não estava computando, tá? A quebra de feições. Aí o que eu fiz? Eu salvei a dissolução para que eu conseguisse fazer a quebra de feições. Eu não sei por que isso ocorreu, tá? Então já fica a recomendação. Você vai fazer uma quebra de feições numa dissolução, salve o shapefile, tá? Não deixe como temporário, né? Igual eu estava deixando. Mas aí, beleza, agora eu consigo aqui mover. O que eu vou fazer? Eu vou mover esses dois, ou seja, agora eles estão separados, tá? E vocês vão perceber que, ó, mais uma vez, tabela de atributos com uma informação idêntica em uma das colunas. E aí o que eu vou fazer mais uma vez, eu vou dissolver ambos, tá? Polígono 2 aqui, vou dissolver ambos, segundo ID. Dessa vez eu vou salvar a minha dissolução, tá? Então eu vou pegar aqui, como é que eu vou ver? Polígono 2, polígono 3, tá? E aí, ó, pá, vejam, não estão juntos. Então não rolou aquilo dos dois juntar em uma coisa só. Mas você vai abrir a tabela de atributos. Olha que magia. Só tem uma feição. Vejam só, se você selecionar um, automaticamente você vai selecionar o outro também. Porque são uma feição só. Eles estão separados, mas eles são uma feição só. Ah, Gabriel, por que disso? Por exemplo, se você tem, vamos supor, uma classificação. Aí você fez uma classificação de uso de solos. E aí você tem uma categoria, por exemplo, uma classe solo exposto. Tá? E aí você quer saber a área total de solo exposto. Pô, você não precisa, cara, fazer um valor para cada pedacinho de solo exposto. Você pode transformar todo esse solo, esse dado de solo exposto em uma camada apenas e fazer através da sua tabela de atributos. Ó, por exemplo, vamos pegar aqui para a gente saber a área desse polígono separado. Ó, área
Vou colocar aqui H, área, 20, 4 de precisão, área, eu vou querer esse valor em hectares, ok? Ué, como não? Ah, tá. Pô, perdão, é porque já tem esse campo aqui. Então, eu posso vir aqui e só atualizar o campo existente. Área. Opa, tô sequelando, gente. Enfim, e já vai atualizar, ó. E o que que isso quer dizer, tá? Isso quer dizer que esses dois polígonos que estão distantes um do outro, mas que são parte da mesma feição, que eles somados têm 11,7861 hectares. Ok? Isso significa, tá, que você pode, por exemplo, pegar uma área vasta de uma bacia, ou seja lá qual for o seu campo de estudo, e você tem ali várias feições de solo exposto, por exemplo, que eu dei o exemplo, dissolver tudo isso em uma feição, fazer o seu cálculo através da sua tabela de atributos, fazer ali na sua calculadora de campo o cálculo e já vai ter ali na sua tabela de atributos a área total, o somatório de toda essa área de solo exposto. Sacou a funcionalidade dessa ferramenta? Então é isso, gente.